Martin Milner como o policial Pete Malloy. Martin Milner nasceu em 28 de dezembro de 1931 em Detroit, Michigan. Aos 37 anos, ele interpretou Pete Malloy, um policial de alta patente e parceiro imediato de Jim Reed nas ruas de Los Angeles, no filme Adam Doze, de 1968. Esse papel consolidou sua imagem como uma bússola moral discreta na televisão. No entanto, sua postura calma e autoritária na tela escondia uma vida de turbulência e perdas. As constantes mudanças de residência o atormentaram desde a infância, corroendo seu senso de estabilidade e ensinando-lhe a ser emocionalmente independente. A atuação tornou-se seu refúgio, levando-o a trabalhos iniciais no cinema, mais tarde a viajar pela Rota 66. No entanto, o ritmo acelerado de sua carreira nunca lhe trouxe paz interior. Em vez disso, o sucesso impôs um fardo ainda mais pesado sobre um homem já acostumado a carregar tudo sozinho. Seu casamento com Judith Jones, em 1957, proporcionou estabilidade, mas a agenda exigente de Hollywood tensionou o relacionamento. À medida que Milner assumia projetos exigentes como Route 66, Adam Doze e, posteriormente, papéis como em Columbus, a vida familiar tornou-se cada vez mais restrita. Uma pressão silenciosa, persistente e não resolvida o oprimia, dividido entre passar tempo com a família e manter sua reputação em um setor que valorizava a perseverança em detrimento da fraqueza. Então, o luto mudou tudo. A morte repentina de seu filho, Andrew, em 1984, destruiu os alicerces emocionais que ele havia construído ao longo de décadas. Quando sua filha, Amy, morreu de leucemia mieloide aguda em 2004, uma antiga ferida se reabriu com força devastadora. O trabalho diminuiu, as aparições públicas se tornaram menos frequentes e a disciplina que antes o mantinha firme se transformou mais em um instinto de sobrevivência do que em ambição. A insuficiência cardíaca crônica o atormentou em seus últimos anos. Por fim, Milner faleceu em 6 de setembro de 2015, em Carlsbad, Califórnia, aos 83 anos, e foi cremado. Seu patrimônio líquido, estimado em 2,5 milhões de dólares americanos, conquistado por meio do sucesso contínuo na televisão e direitos autorais, contrasta fortemente com uma vida cujos momentos marcantes não foram os prêmios, mas a perseverança em superar uma série de perdas pessoais. William Boyett como o Sargento Mac McDonald. William Boyett nasceu em Akron, Ohio, em 3 de janeiro de 1927. Aos 41 anos, interpretou o Sargento Mac McDonald, o superior rigoroso, porém íntegro, do Departamento de Polícia de Los Angeles, LAPD, na série Adam Doze, de 1968. Seu personagem personificava a autoridade, sua presença trouxe disciplina e realismo à série. Os espectadores veem apenas a imagem de um comandante e controlador, raramente suspeitando das dificuldades que moldaram o homem por trás daquele distintivo. Crescer durante a Grande Depressão deixou cicatrizes profundas. A instabilidade financeira o obrigou a começar a trabalhar cedo, substituindo os estudos pela responsabilidade e diligência. Essa pressão o moldou rapidamente, desenvolvendo um instinto de sobrevivência que mais tarde se manifestou naturalmente em papéis em Highway Patrol e Dragnet, onde a contenção e a resistência mental eram mais importantes do que a expressão emocional. A vida adulta trouxe estabilidade, mas não conforto. Seu casamento com Joan Reynolds durou décadas, mas os frequentes problemas financeiros associados à sua carreira de ator criaram tensão dentro da família. Embora Boyett aparecesse regularmente na televisão em séries como Perry Mason, Emergency e The Andy Griffith Show, os papéis secundários raramente lhe ofereciam estabilidade, e o fardo de sustentar uma família sem segurança financeira nunca diminuiu de verdade. Sua saúde deteriorou-se gradualmente. Doenças recorrentes acabaram por debilitá-lo. Embora ele tenha continuado a participar de projetos como The Rocketeer e The Hidden, recebendo elogios por suas atuações autênticas e sinceras, e não por seu talento como ator. A pneumonia e a doença renal crônica o afetaram gradualmente, limitando sua saúde e sua capacidade de viver de forma independente em seus últimos anos. Infelizmente, Boyett faleceu em 29 de dezembro de 2004, em Mission Hills, Califórnia, aos 77 anos, devido a complicações de pneumonia e insuficiência renal.
Seu patrimônio líquido, estimado em aproximadamente US$ 1 milhão, acumulado ao longo de décadas de trabalho na televisão e benefícios militares, reflete uma carreira construída sobre perseverança, não sobre prêmios. Ele foi sepultado em silêncio, e nas telas é lembrado como uma figura influente graças a uma vida inteira de luta silenciosa. Gary Crosby como o policial Ed Wells. Gary Crosby nasceu em 27 de junho de 1933, em Los Angeles, Califórnia. Aos 35 anos, ele interpretou Ed Wells, um policial espirituoso e eficiente, no filme Adam Dose, de 1968. O papel proporcionou uma breve estabilização em uma carreira turbulenta, mas a vida pessoal de Crosby já estava em crise muito antes do início das filmagens. A fama chegou cedo demais e distorceu tudo. Como filho de Ben Crosby, as expectativas substituíram os sentimentos e a disciplina gradualmente se transformou em medo. Os castigos físicos e emocionais infligidos em casa alimentaram o ressentimento e a confusão, como ele relatou posteriormente em sua autobiografia, Going My Own Way. Essas feridas não cicatrizadas o acompanharam até a vida adulta, forjando uma identidade frágil que nunca se libertou completamente da sombra do pai. As perspectivas de carreira pareciam promissoras. O programa de Bill Dana, apresentações musicais com os Crosby Boys e participações especiais em Dragnet e Emergency. No entanto, a estabilidade continuava a ser difícil de alcançar. O álcool tornou-se um mecanismo de defesa, corroendo gradualmente sua credibilidade e a confiança que inspirava, mesmo enquanto ele continuava a conseguir papéis secundários em séries como Hunter e The Rockford Files. Sob essas pressões, seus casamentos desmoronaram repetidamente. 3 casamentos terminaram devido ao vício, disputas judiciais e distanciamento emocional, deixando-o com um relacionamento prejudicado com seus filhos. As tentativas tardias de recuperação, frequentemente marcadas por recaídas, reforçaram um ciclo vicioso de luto que aprofundou o isolamento em vez de resolvê-lo. Infelizmente, Crosby faleceu em 24 de agosto de 1995, em Burbank, Califórnia, aos 62 anos, vítima de câncer de pulmão decorrente de anos de tabagismo intenso. Ele foi sepultado no cemitério Forest Lawn, em Hollywood Hills. Estima-se que seu patrimônio líquido seja de cerca de US$ 1,2 milhão, proveniente de direitos autorais musicais, trabalhos como ator e heranças. Trata-se de uma quantia modesta para alguém de uma família proeminente. Robert Patton como o Sargento Detetive Stone. Robert Patton nasceu em 11 de outubro de 1925, em Tacoma, Washington. Aos 43 anos, interpretou o Sargento Detetive Stone, o detetive sênior responsável por interrogatórios, casos e liderança no filme Adam Dose, de 1968. Esse papel o colocou em cenas de investigação e comando, em vez de longos arcos de personagem. No entanto, seu passado pessoal carrega feridas profundas que começaram muito antes de sua carreira se estabilizar. Patton cresceu durante a Grande Depressão, em uma família assolada pela ruína financeira e pelo alcoolismo. O alcoolismo de seu pai causou instabilidade, negligência e trauma emocional. A pobreza limitou suas oportunidades educacionais e o forçou a se tornar independente rapidamente. Ingressar no exército tornou-se mais uma fuga do que uma escolha de carreira, oferecendo estabilidade onde não a encontrava em casa. O casamento trouxe instabilidade semelhante. Patton casou-se primeiro com Patricia Grant e depois com Peggy Lloyd em 1956. Ambos os casamentos terminaram em divórcio. As pressões profissionais e a constante instabilidade no emprego afetaram sua vida familiar e um escândalo público eclodiu quando seu nome foi citado em um processo de divórcio de Glynis Johns, em 1962. Os relacionamentos pessoais deterioraram-se sob a pressão de sua carreira, deixando consequências emocionais duradouras. O sucesso profissional não compensou essas perdas. Ele participou de filmes como Aeroporto, 1970, Lassie e Anteriormente. Era conhecido por 12 horas de combate, mas nunca conseguiu papéis principais estáveis. O trabalho na televisão era constante, mas irregular, agravando a instabilidade financeira mesmo durante o auge de sua carreira. As tensões aumentaram sem que nenhuma resolução estrutural fosse encontrada. Tragicamente, Patton faleceu em 29 de dezembro de 2001, aos 76 anos, em sua casa em Malibu, Califórnia, vítima de câncer terminal. Seu funeral foi privado.
Estima-se que seu patrimônio líquido gire em torno de 700 mil dólares americanos, conquistado ao longo de décadas como ator, refletindo uma longa carreira marcada mais pela perseverança do que pela estabilidade financeira. Art Gilmore como o Tenente Moore. Art Gilmore nasceu em 18 de março de 1912, em Tacoma, Washington. Aos 56 anos, interpretou o Tenente Moore, um comandante encarregado de dar ordens, reportar-se a outros oficiais e representar a liderança do departamento, no filme Adam 12, de 1968. Seu papel focava mais na supervisão e no comando do que em histórias pessoais. Fora das telas, sua vida foi marcada por pressões econômicas de longa data e pelas constantes exigências do trabalho. Ele cresceu em uma família da classe trabalhadora cuja renda dependeu, durante muitos anos, de seu trabalho na ferrovia. As dificuldades financeiras o obrigaram a trabalhar desde cedo, muitas vezes priorizando a renda em detrimento da educação formal. A pressão dos estudos acadêmicos e os recursos limitados restringiram suas opções, forçando-o a trabalhar em vez de seguir uma trajetória acadêmica de longo prazo. Essa necessidade inicial e ardente estabeleceu um padrão de produtividade consistente que o acompanhou até a vida adulta. O casamento não alterou esse padrão. Gilmore casou-se com Grace Weller em 1938 e tiveram 2 filhas. Mas essa união o ajudou a aliviar as pressões do trabalho. Seu envolvimento constante em reportagens de rádio e televisão, incluindo programas de combate ao crime e patrulhas rodoviárias, o impedia de ficar em casa por longos períodos. A vida familiar permaneceu intacta, mas girava em torno de sua ausência, em vez de estar em sintonia com ela. Suas responsabilidades profissionais apenas aumentaram com a idade, em vez de diminuírem. Ele emprestou sua voz a inúmeros programas, incluindo Highway Patrol, The New Breed e Adam 12, e também ocupou cargos de gestão em estações de rádio. A pressão para estar constantemente ativo, confiável e disponível limitou suas oportunidades de descanso, mesmo depois que seus colegas se aposentaram. Por fim, Gilmore faleceu em 25 de setembro de 2010, em Irvine, Califórnia, aos 98 anos, de causas naturais. Ele faleceu, deixando sua esposa, Grace, filhas, netos e bisnetos, e os detalhes de seu funeral são confidenciais. Seu patrimônio líquido é estimado em cerca de $1 milhão americanos, adquirido ao longo de décadas de trabalho em rádio, locução e televisão, refletindo estabilidade profissional de longo prazo em vez de riqueza repentina. Claude Johnson como o Policial Brinkman. Claude Johnson nasceu em 17 de maio de 1938, no condado de Lassen, Califórnia. Aos 30 anos, interpretou o policial Brinkman, um patrulheiro de baixa estatura, mas com presença constante na trama, no filme Adam 12, de 1968. Esses papéis consistiam em participações breves e ofereciam pouco desenvolvimento de personagem. Sua carreira seguiu um padrão semelhante. Trabalho constante sem ascensão. Johnson cresceu em um ambiente rural e pobre após a morte de seu pai quando ele era jovem. Sua mãe trabalhava em vários empregos, e Johnson teve que assumir as responsabilidades familiares desde jovem. Suas oportunidades educacionais foram limitadas devido a dificuldades financeiras, o que prejudicou seu avanço na carreira desde o início. Essas limitações iniciais moldaram sua vida profissional na idade adulta. Ele continuou trabalhando em inúmeros programas de televisão ao longo das décadas de 1950 e 1960, participando da série Os Intocáveis, Come Donna Reed. E posteriormente em Adam 12, nenhum dos 2 papéis oferecia estabilidade contratual a longo prazo. Cada projeto exigia novas audições e mudanças de locação, aumentando a incerteza de sua carreira, mesmo com o crescimento de sua reputação de confiabilidade. Johnson era casado e tinha filhos, mas uma renda instável e uma carreira incerta exerciam pressão constante sobre sua família. O estresse financeiro tornou-se um tema recorrente em sua vida familiar, contribuindo para a tensão e o distanciamento emocional. Ele evitava deliberadamente a publicidade, mantendo esses problemas em privado e evitando discuti-los em entrevistas. Infelizmente, Johnson faleceu em 18 de maio de 2009, em Los Angeles, um dia após seu 71º aniversário, de causas naturais. Os detalhes de seu funeral ainda não foram divulgados.
Estima-se que seu patrimônio líquido seja de aproximadamente 600 mil dólares americanos, acumulado ao longo de décadas na televisão, refletindo uma longa carreira sem a necessidade de apoio financeiro ou de um retorno triunfal. Robert Donner como TJ. Robert Donner nasceu em 27 de abril de 1931 na cidade de Nova York. Aos 37 anos, ele interpretou T., um ex-presidiário que se tornou um informante astuto da polícia, no filme Adam Dawes, de 1968. Esse papel o colocou em algum lugar entre criminosos e policiais. Em vez de uma figura heróica, sua vida fora das telas era muito mais turbulenta do que a de seus personagens. Ele cresceu em um bairro pobre, marcado pela ansiedade e pelo vício. Seu pai o abandonou cedo, e o abuso de substâncias por parte de sua mãe criou um ambiente de negligência e instabilidade emocional. Sua exposição precoce ao vício o acostumou ao caos, instilando padrões que mais tarde ressurgiriam em suas próprias lutas. Mas o trabalho nunca é estável e não oferece segurança duradoura. O sucesso na comédia mascara feridas pessoais não resolvidas e a insegurança no trabalho agrava a instabilidade financeira e emocional sob os holofotes. O casamento reflete uma instabilidade semelhante. Donner casou-se primeiro com Cissy Wellman e depois com Jill Sherman em 1982. Mas o vício e a instabilidade emocional perturbaram o equilíbrio de seus relacionamentos. Os casamentos ruíram sob o peso dos vícios não resolvidos, deixando sua vida pessoal em ruínas, mesmo enquanto ele continuava sua carreira profissional. Donner morreu em 8 de junho de 2006, em Los Angeles, Califórnia, aos 75 anos, vítima de um ataque cardíaco. Os detalhes do funeral estão sendo mantidos em sigilo. Seu patrimônio líquido estimado em 800 mil dólares americanos, acumulado por meio de sua carreira de ator e participações na televisão, reflete uma trajetória impulsionada pelo talento, mas marcada por lutas pessoais que terminou discretamente após décadas de conflitos internos. Virginia Gregg, como White. Fred Stromsoe, como oficial Jerry Woods. Fred Stromsoe nasceu em 15 de junho de 1930 em Denver, Colorado. Aos 38 anos, ele interpretou Jerry Woods, um policial de apoio, no filme Adam Dawes, de 1968. O personagem aparecia com frequência, mas nunca se tornou um personagem principal, desempenhando apenas um papel coadjuvante na unidade. Esse papel discreto na tela contrastava fortemente com a vida estressante que ele vivenciava fora dela. Stromsoe cresceu em uma família operária de mineiros, cuja renda dependia de mudanças frequentes de emprego. Sua família se mudou diversas vezes, interrompendo seus estudos e impossibilitando sua continuidade. Ele abandonou a escola precocemente para trabalhar e sustentar sua família financeiramente, em vez de concluir sua educação formal. Ser forçado a realizar trabalhos braçais desde jovem causou-lhe estresse psicológico a longo prazo e limitou suas oportunidades de desenvolvimento fora do trabalho manual. Sua carreira se desenvolveu simultaneamente, com participações em séries como Gunsmoke, Route 66 e The Fugitive, enquanto também trabalhava como dublê de Martin Milner e David Janssen. O trabalho de dublê o expôs a choques constantes e violentos, sem a proteção e a compensação que os atores principais recebem. Com o tempo, as lesões acumuladas e a fadiga se tornaram parte de sua vida diária, e não incidentes isolados. O casamento também não aliviou a pressão. Stromsoe era casado com Nancy Berry, mas a combinação de longas agendas de filmagens, viagens frequentes e uma renda instável causava tensão constante na família. O distanciamento emocional aumentou e o relacionamento se deteriorou sem conflitos públicos. Mesmo atuando em filmes como What's Up, Doc? E The Slime People, sua vida pessoal permaneceu tensa e indefinida. O tabagismo prolongado agravou os danos físicos já causados por anos de trabalho árduo. Stromsoe faleceu em 30 de setembro de 1994, em Los Angeles, aos 64 anos, devido a complicações relacionadas ao enfisema. Seu patrimônio líquido, estimado em aproximadamente 800 mil, conquistado por meio de trabalhos como ator, dublê e assistente de direção, reflete um emprego estável, mas uma segurança financeira limitada em seus últimos anos.
Jed Allen como Reno West. Jed Allen nasceu em 1º de março de 1935, na cidade de Nova York. Aos 33 anos, ele interpretou Reno West, um criminoso reincidente cujos casos foram investigados e encerrados por Reed e Malloy no filme Adam Dawes, de 1968. O personagem era um criminoso reincidente, e sua captura representou mais a persistência na investigação do que a redenção. Além da franquia cinematográfica, Allen construiu uma carreira que exigiu inovação constante. Ele cresceu em um bairro pobre do Bronx, onde a instabilidade era inevitável. Seus pais se divorciaram cedo, deixando-o aos cuidados da avó. Enquanto as pressões financeiras moldavam seu cotidiano, as preocupações com dinheiro limitavam suas escolhas, forçando-o a amadurecer antes da hora e a trocar a segurança pelo dever. As pressões da sua infância fomentaram uma forte necessidade de independência que o acompanhou até a idade adulta. A ascensão na carreira teve um elevado custo pessoal. Os papéis de longa duração em Days of Our Lives, como o de Don Craig e mais tarde o de Santa Barbara, exigiam horários rigorosos e um intenso envolvimento emocional. A pressão da televisão diurna obscurecia os limites entre trabalho e vida pessoal, aumentando o cansaço e limitando a capacidade emocional, mesmo com o crescimento de sua fama profissional. O casamento ajudou a aliviar essa pressão. Allen casou-se com Janice Toby Brown em 1958. E eles criaram 3 filhos, Mitch, Dean e Rick, enquanto sua carreira exigia ausências frequentes e longos ciclos de produção. O casamento durou até a morte dela em 2001, mas a pressão de seus longos compromissos na televisão afetou severamente a estabilidade da família, testando silenciosamente sua resiliência em vez de levar a uma separação pública. Allen faleceu em 9 de março de 2019, em Palm Desert, Califórnia, aos 84 anos, de causas naturais. Os detalhes do funeral ainda não foram divulgados. Estima-se que seu patrimônio líquido seja de 1,5 milhão de dólares americanos, conquistado principalmente por décadas de trabalho na televisão e como apresentador, refletindo perseverança e estabilidade em vez de sucesso repentino, coroando uma carreira construída sobre perseverança e atuação sob pressão constante. Kent McCord como o policial Jim Reed. Kent McCord nasceu em 26 de setembro de 1942, em Los Angeles, Califórnia. Aos 26 anos, interpretou Jim Reed, um policial recém-formado que treinou sob a tutela de Pete Malloy e gradualmente assumiu o comando no filme Adam Dawes, de 1968. Um senso de propósito bem definido tornou-se a característica marcante e o limite de McCord. As pressões financeiras moldaram o início de sua vida adulta, desenvolvendo a disciplina e o senso de responsabilidade cauteloso que o acompanhariam em seu casamento e carreira. À medida que a popularidade de Adam Dawes crescia, essa estabilidade teve um preço: uma agenda de produção exigente e pouco tempo para descanso. A estabilidade que conferia autenticidade à série limitava o espaço para experimentações. Mesmo buscando variedade em projetos como Galáctica 1980 e participações especiais em programas de televisão, a vida familiar continuava, embora sob considerável pressão. Casado com Cynthia Lee Doughty desde 1962, McCord conciliava longos dias de filmagem com as responsabilidades familiares, frequentemente chegando em casa tarde e mentalmente exausto. Sua ausência foi sutil, não explosiva, acumulando-se ao longo dos anos como uma tensão crescente, exigindo mais paciência do que determinação. Profissionalmente, manter-se fiel a um único papel o limitou. Tentativas de diversificação, como em filmes como Baba Black Sheep, Airplane 2 e, mais tarde, Farscape, ajudaram a expandir seu portfólio, mas não conseguiram restaurar seu ímpeto. Embora o trabalho de defesa dos direitos dos atores junto ao Sindicato dos Atores de Cinema, Screen Actors Guild, tenha sido significativo, ele também evidenciou a realidade enfrentada por muitos atores. O respeito não correspondido pode ser um fardo pesado. Agora com 84 anos, McCord vive uma vida reclusa, aparecendo apenas ocasionalmente em eventos para fãs de Adam Dawes. Seu patrimônio líquido, estimado em 1,5 milhão de dólares americanos, inclui direitos autorais, pensões sindicais e cachês por apresentações ao vivo, refletindo uma carreira construída sobre estabilidade em vez de inovação constante.